Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dicas de Português com Sabrina. Hoje eu trouxe para vocês 3 questões para nós resolvermos sobre pontuação. As 3 questões vão abordar muito sobre vírgula, um dos assuntos mais importantes para a sua prova de concurso e para a sua prova de vestibular. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva para acompanhar aulas completas e também resolução de questões. Agora, vamos às resoluções. Primeira questão. Considere a seguinte passagem do texto. Diolino bolou, então, o sistema de atendimento direto aos veículos. Caso fosse necessário reescrevê-lo, empregando alguma vírgula e mantendo o sentido original, o resultado, de acordo com as normas padrão, as normas de pontuação, seria: A. Diolino, bolou então o sistema de atendimento direto, aos veículos. Nós temos aqui 3 erros. O primeiro é que nós temos um sujeito que está separado do seu verbo. Toda questão de vírgula, de pontuação, é importante você ter em mente a ordem direta da oração. Tem um macete para você se lembrar. Suveca, sujeito, verbo, o complemento e o adjunto, o adverbial. Dentro desta ordem direta, nós temos que respeitar cada termo desse para não colocar vírgula separando o sujeito do verbo, o verbo do complemento e, por último, o adjunto adverbial, que ele está correto no final da oração, ok? Então, quando nós separamos sujeito do verbo, estamos quebrando uma regra da ordem direta. Portanto, no item A está errado. Diolino, bolou então o sistema. O correto é Diolino bolou, sem a vírgula. Segundo erro, então é um dos termos explicativos. O que a regra de vírgulação diz? Termos que indicam conclusão, explicação, retificação, são termos que ficam sempre entre vírgulas. Então, é um desses termos. Então, ele sempre fica entre vírgulas. E o terceiro erro é que está separando o sistema de atendimento direto aos veículos. Você não deve colocar sistema de atendimento direto e uma vírgula separando aos veículos. Não existe essa vírgula. B. Diolino bolou, então, o sistema de atendimento direto aos veículos. Aqui nós temos mais outro erro. Então, fica sempre entre vírgulas. Termos deslocados e também termos enumerativos que expressam conclusão, que também podem expressar retificação, sempre ficam entre vírgulas. Então, você nunca deve deixá-lo com apenas uma vírgula antes, como tem o caso aqui, né? Depois, no caso. Tu nunca deve deixar que tenha apenas uma vírgula neste termo, ok? Ele tem que estar sempre entre vírgulas. O sistema, vírgula, de atendimento, não existe essa vírgula separando o sistema de atendimento. Portanto, tiramos A e B. Diolino bolou, então, o sistema o mesmo erro. Nós temos aqui o mesmo erro. Então, sem vírgulas e está separando o sistema de atendimento. Diolino bolou, vírgula, então, o sistema de atendimento direto aos veículos. Achamos o item correto, porque está respeitando a ordem de vírgula e a ordem direta também da nossa oração. E no item E, Diolino bolou, vírgula, então, o sistema de atendimento direto aos veículos. Aqui nós temos apenas um erro, porque, como eu disse, um termo que se encontra deslocado pode ser qualquer termo ou pode ser também uma oração que se encontra deslocada e também um termo de valor explicativo. Ele não fica apenas com uma vírgula antes ou depois. Ele tem que estar sempre entre vírgulas. Por isso ele fica em vírgula. Então, vírgula, sistema de atendimento. Certo? Portanto, gabarito da primeira, o item D. Segunda
No trecho do texto, as principais causas desse crescimento alarmante de gases de efeito estufa estão associadas à queima de combustíveis fósseis, às mudanças no solo, à extinção das florestas. As vírgulas foram usadas para separar os elementos de enumeração. Ele está falando deste trecho aqui, ó. Combustíveis fósseis, associadas à queima de combustíveis fósseis, as mudanças no solo, a extinção das florestas. Aqui está indicando uma enumeração, está citando uma sequência de fatores em relação aos efeitos, né, do efeito estufa. As vírgulas foram usadas para separar os elementos de enumeração. Então, ele quer que você ache um item que tenha a mesma regra que diz no trecho. Segundo o painel intergovernamental de mudanças do clima, IPCC, na sigla em inglês, até o fim do século XXI, a concentração de CO2 pode chegar ao dobro da atual. Aqui nós não temos nenhum caso de enumeração. Por quê? Segundo o painel intergovernamental de mudanças do clima, aqui é uma oração subordinada adverbial conformativa que se encontra deslocada. Quando você se depara com um período composto de subordinação, você tem que ter em mente que no período de subordinação, você tem uma oração principal, que ela sempre vem primeiro, e no segundo vem a oração subordinada. A oração subordinada vem já na ordem dela normalmente, na segunda, depois da oração principal. Por isso que você pode muito bem não colocar vírgulas, mas quando ela se encontra deslocada, como no item A, que é segundo o painel intergovernamental de mudanças do clima, já que ela se encontra deslocada, então você coloca sim a vírgula. Por isso que tem essa vírgula aqui. Até o fim do século XXI. Aqui está correto, porque até o fim do século XXI é uma adjunto adverbial que também está deslocado. Por isso que está certo essa vírgula, por conta da oração subordinada adverbial deslocada, e esta segunda vírgula por conta que é uma adjunto adverbial aqui, ó, até o fim do século XXI. Por isso essa vírgula está correta. B. Os efeitos das mudanças climáticas não são semelhantes em todos os lugares. Ou seja, conhecimentos obtidos em um ambiente não serão necessariamente os mesmos em outros ambientes. Pronto. A única parte que interessa é esta aqui. Ou seja, como eu disse, é um termo que vai dar início a uma explicação. Então, ou seja, são termos que indicam explicação, então eles sempre ficam entre vírgulas. Não é o caso que pede aqui não é o caso do trecho, correto? Porque aqui está indicando a explicação. C. Por exemplo, vírgula. Se algumas plantas sofrem estresse pela elevação de temperatura em determinadas fases do desenvolvimento, vírgula, o resultado pode ser devastador. Está correto aqui a vírgula antes do por exemplo, né? É outro caso de termo explicativo, ele vai dar o início a uma explicação, então está correto ele vir com uma vírgula depois dele. Se algumas plantas sofrem estresse por elevação de temperatura em determinadas fases do desenvolvimento, aqui ó, se algumas plantas sofrem, aqui é uma oração subordinada condicional, então ela se encontra deslocada neste caso e por isso que tem uma vírgula após esta oração subordinada deslocada. Ok, então toda oração subordinada que se encontra deslocada, você coloca entre vírgulas, porque ela está fora do seu lugar normal, que é primeiro a oração principal e depois a oração subordinada. Esse é um dos aspectos mais preocupantes, vírgula, no contexto de mudanças climáticas, vírgula, por afetar diretamente a disponibilidade de alimentos e a segurança alimentar da humanidade. A parte que vai interessar é esta, no contexto de mudanças climáticas. Por quê? Aqui é um adjunto adverbial, que ele também está deslocado, então ele fica entre vírgulas, no contexto de mudanças climáticas. Por isso que ele fica entre vírgulas, porque se encontra deslocado. Não é o caso
do trecho. O Brasil tem um território mais de 55 mil espécies, cerca de 22% da diversidade mundial, em biomas bastante distintos: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. Correto, porque você está separando aqui, ó, Amazônia, Caatinga, Cerrado, elementos que têm a mesma função sintática. Então, aqui ocorre um caso de enumeração. Você pode ter enumeração com predicados, você pode ter enumeração com objetos diretos, objeto indireto. Ok? Então, gabarito, o item é. Nós temos aqui um aposto numerativo. Ok? Portanto, gabarito, o item é. E a última questão. Terceira, a vírgula está empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em: a acessibilidade é a possibilidade que as pessoas têm de atingir o destino desejado. Incorreto, porque também envolve o bizu da suveca. Nós não podemos separar um sujeito do verbo. Então aqui está errado. A acessibilidade é a possibilidade que as pessoas, vírgula, têm de atingir o destino desejado. Não pode separar o sujeito do seu predicado, do seu verbo. Isso, se você colocar assim, um sujeito, vírgula, verbo, você está quebrando uma ordem, a ordem direta da oração. B. A mobilidade urbana tem, vírgula, forte impacto. Aqui você já vê que está absurdo, porque você está separando o verbo do seu complemento. O que a mobilidade urbana tem? Forte impacto. Então, aqui, ó, você tem um objeto direto sendo separado por um verbo. E essa vírgula aqui também está totalmente errado. Não está correto, então tiro o item B. As políticas públicas também, mesmo erro. As políticas públicas está assumindo a função de sujeito. E aqui você está separando, ó, o sujeito do seu verbo. Por isso que está errado. Devem priorizar os meios de transporte coletivo, vírgula, nas cidades. Essa vírgula aqui, nas cidades, é um adjunto adverbial. Você não precisa colocar essa vírgula porque o adjunto adverbial está no local correto dele, no local de origem dele. Então, você não precisa colocar esta vírgula. Como alertam os pesquisadores, vírgula, é preciso discutir estratégias de mobilidade urbana. Correto, porque, ó, como alertam os pesquisadores, aqui é uma oração, ok? Que ela se encontra deslocada. Então, por isso que eu coloco, é uma oração conformativa deslocada. Ó, por isso eu coloco uma vírgula após ela. Porque se uma oração se encontra deslocado, qualquer outro termo deslocado, e também um caso de termos explicativos, que eles podem aparecer antes ou no meio da oração, eles sempre vão ter vírgula. Quando aparece no meio, tem 2 vírgulas. Quando aparece no início, apenas uma vírgula. Pegou aí o macete? Gabarito, o item D. E no item E, nos últimos anos aumentou, vírgula, a insatisfação. Também não dá, né? Está separando aqui o sujeito do seu verbo, né? Então, a gente não pode separar o sujeito do seu verbo, o verbo do complemento. A gente não pode, é proibido. Gabarito, o item D. Esta foi a resolução de questões. Se você gostou, você pode se inscrever aqui no canal. Eu também tenho um TikTok, Dicas de Português com Sabrina. Lá eu posto constantemente dicas de língua portuguesa com resoluções rápidas. E aqui você também pode acompanhar, mas são resoluções mais longas. Ok? E também as aulas que eu posto aqui. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Você também pode comentar aqui um conteúdo que você gostaria que eu desse aqui no canal. Então, até a próxima resolução.